Think Tank, como sabem, é um programa criado aqui no canal Acordo Dinheiro para analisar a semana política e económica. Comigo costumam estar, e quase sempre, o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão. Ora, o que é que temos para si esta semana? Duas matérias. A primeira é uma entrevista do Dr. Francisco Ramos, que já foi secretário de Estado, como se recorda, e esteve à frente da Task Force da vacinação. Uma entrevista publicada na semana passada. E, em segundo lugar, aquilo que foi o comportamento do Presidente da República na última semana, particularmente nos elogios que dirigiu a Pedro Passos Coelho, apontando-lhe ainda algum futuro em matéria política em Portugal. Mas antes de irmos à emissão desta semana, quero só recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Agora sim, Joaquim Aguiar, ficou particularmente entusiasmado com os elogios de Marcelo Rebelo de Sousa a Pedro Passos Coelho? Não, eu fiquei particularmente entusiasmado com os elogios do Francisco Ramos às minhas propostas da política de saúde. Está a falar das parcerias público-privadas na saúde? Não, e da ADSE, e não pode ser só para funcionários públicos. Estender a ADSE a todos os portugueses que o queiram. O que significaria mudar radicalmente o sistema de financiamento do nosso sistema de saúde, mas significaria uma outra coisa, é uma responsabilização de todas as unidades hospitalares, passariam a estar financiadas por esse sistema de seguros. Exatamente. Isso seria uma alteração radical e muito positiva. Joaquim, como é que percebe a defesa de uma tese tão radical numa pessoa tão à esquerda como Francisco Ramos? Camilo, isso seria mesmo dizer eu era uma pessoa muito à direita. Não, eu sempre estive à esquerda. Eles é que estavam à direita porque defendiam interesses particulares. Os tais interesses particulares que diziam a Igreja trata das almas, nós tratamos dos corpos. E, portanto, é contra isso que eu defendia as minhas propostas, entre as quais as parcerias público-privadas. Acontece que o Francisco Ramos, por força das coisas, não acredito que seja por força de mudança de convicções. Não, sim, portanto, é a realidade que está a pressionar. A realidade das coisas impõe soluções. Quer neste caso, quer nos elogios do professor Marcelo Rebelo de Sousa ao ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Então vamos enfrentar essa questão e depois generalizar para a outra. O que o Pedro Passos Coelho representa na política portuguesa é o novo condicionalismo político que acabou de destruir um governo do Partido Conservador em Inglaterra. Ou seja, a realidade dos factos implica que um primeiro-ministro seja um produtor de alianças no espaço que é relevante ou para a economia ou para a defesa e segurança. Isto é, todos os países hoje têm de ser países aliados. E quem pretender impor as soberanias isoladas vai descobrir o destino do Brexit. Como sempre disse, o Brexit não é possível porque a Inglaterra não pode sair do espaço a que pertence. Verifica-se agora que a Inglaterra sozinha significará a ruptura, o rompimento do Reino Unido, mas significará uma outra coisa, é a perda de soberania. Porque o que aconteceu... Que é paradoxal. O que aconteceu ao governo britânico perdeu a soberania. Os mercados mostraram o que é que tinha que fazer. Não é só os mercados, é a realidade. Isto é, tomaram decisões... Sim, eu percebo quando dizem realidade, mas a verdade, aquilo que condicionou mesmo o governo foi a queda da Libra, o disparo dos juros, a noção que iam ficar com um déficit brutal... Mas isso no nosso tempo é realidade.
Ou seja, no nosso tempo não há país nenhum, nem o Império Russo, não há país nenhum que possa tomar decisões isoladamente. Claro que a Rússia pode ocupar a Ucrânia, pode destruir a Ucrânia, e jamais dominará a Europa porque lhe falta a questão essencial que é o sistema de alianças. Se quer dominar a Ucrânia, a primeira coisa que tem de fazer é o sistema de alianças na Europa permita fazer isso. Ora, Passos Coelho foi, na política portuguesa, o primeiro que demonstrou a capacidade para interpretar os condicionalismos externos e fazer disso a política interna. Que agora Marcelo Rebelo de Sousa apareça a elogiar o Pedro Passos Coelho, não penso que seja por esta razão. Eu também acho que não. Ó Joaquim, isto não terá a ver com o facto de Marcelo se ter metido um buraco na semana passada com o deslize que cometeu quando falou de abusos. E, portanto, ficou sozinho, a direita não o apoiou e Marcelo sentiu necessidade de ir buscar a direita para o papel dele. Você pode ser criar um facto político para equilibrar outros factos políticos menos favoráveis. Pode ser isso tudo. Mas, do meu ponto de vista, é, sobretudo, o reconhecimento da sua própria impotência, porque pensou que era suficiente ter uma articulação entre a presidência, o PS e o PSD, e de repente descobre que não só não consegue fazer crescer a economia portuguesa, como ainda por cima também não consegue estabilizar o poder, mesmo com um Partido Socialista que tem maioria absoluta. Isto é, o Marcelo percebeu que há outros fatores a influenciar a política portuguesa para além daqueles fatores que ele está habituado a analisar e a dominar. Quando, em 2015, aceitou sem hesitar, isto é, sem as hesitações do Cavaco Silva, aceitou sem hesitar a fórmula do governo que veio a ser a geringonça, esqueceu-se deste pequeno detalhe. Como é que a geringonça encaixa na dinâmica da União Europeia? É que se não encaixa nessa dinâmica, nós não vamos conseguir utilizar as políticas europeias para desenvolver a economia portuguesa. Ó Joaquim, e acha que Marcelo não percebeu isso na altura? Na altura não percebeu, porque na altura considerou que segurava o galinheiro interno e depois vendia os ovos lá fora. Esqueceu-se que ou não tinha galinhas ou os galos se zangavam uns com os outros e acabou por ter o galinheiro todo desorganizado. Ainda por cima, entrou na armadilha, que é simétrica, dos abusos aos jovens. Isto é, o que já tinha acontecido ao Partido Socialista com os colégios e a Casa Pia, acontece agora com os seminários e os professores de moral. Em todos esses casos, a única coisa que é recomendável ao poder político é distanciar-se. Claro, dizer, aquilo é da justiça, deixem-os lá tratarem e investigar. Desde que metam a mão, já nunca mais vão conseguir tirar. Claro. E, portanto, claro que se percebe que aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa tentou fazer foi permitir que escapassem uns padres que ele conhecia. Mas acha que foi mesmo isso? Ou Marcelo, como muito religioso que é, quis apoucar a responsabilidade que a Igreja teria aqui? Não, porque ele ainda por cima o que diz é há muito mais casos do que aqueles que já foram identificados. Sim. Portanto, generalizou de tal maneira que critica toda a gente, critica os investigadores, mas critica também as instituições que permitiram que isso existisse. E por isso é que, quer nos casos da pedofilia, dos colégios
e escolas públicas, quer no caso de pedofilia dos professores de moral, o poder político não tem nada que se meter nisso. A única coisa que tem é pôr os investigadores a descobrir o que é que se passou. Já volto a si, Joaquim. Jorge, surpreenderam-te não só as declarações de Marcelo sobre o caso Passos Coelho, mas esta referência aos abusos que acabou com uma censura fortíssima, não só da classe política, mas também da opinião pública em relação ao Presidente da República? O que me surpreende mais é o Presidente da República colocar-se no centro do debate político, afastando aquilo que, na minha opinião, deveria ser o centro do debate político, que é a governação insuficiente e má do governo, para, no fundo, criar uma sensação de que ele está atento a tudo e a todos. O Presidente da República está a ser confrontado, neste momento, perante a dimensão desta crise, que ter o dom da ubiquidade, ser tudo para todos, não serve os interesses do país. E não serve os interesses do país porque as pessoas desconfiam da sua, da sua flexibilidade política, que é levada ao extremo de vir comentar ou de vir, de alguma forma, entre aspas, anunciar uma potencial, putativa candidatura de Passos Coelho à presidência da República, como se ele tivesse a ver alguma coisa com isso. E não tem nada a ver. Pois, o Presidente da República... Mas ele faz isso com frequência, não é? Não, mas o que é que o professor Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer da presidência da República? Está a fazer, começou por fazer um mandato que parecia que era um reinado. Sim. Depois tem um ar de superioridade intelectual, moral, política, paternalista sobre o país e leva a uma situação estranha, que é o que é que o Presidente da República tem a ver com o seu sucessor? Rigorosamente nada. E, portanto, põe-se naquela posição, alimenta jornais e jornalistas com um conjunto de, se quisermos, eu diria, comentários, para não dizer intrigalhadas, relativamente ao que está a passar no que aquilo poderá ser as candidaturas à presidência da República. Toda a gente fala que o Presidente da República tem uma relação fantástica com o Augusto Santos Silva do PS, mas também tem, agora parece que quer se aproximar de Pedro Passos Coelho, mas que também conversa com Paulo Portas. Mas isso portanto, típico dele, ele gosta de baralhar. Mas, Camilo, mas é inútil. É verdade. É inútil. Ele pensa que pode condicionar o sucessor, mas não pode. Não é só condicionar o sucessor, ele pensa que pode condicionar o país. O problema do professor Marcelo é que se acha realmente superior ao país. O rei Dom Carlos viajava pelo mundo e dizia que, de alguma forma, este país não é recomendável. Era uma piolheira. Era uma piolheira. E, portanto, andava a viajar pelo mundo e depois não é recomendável. O professor Marcelo, que tem este ar de superioridade relativamente ao país e que o demonstrou ao longo do mandato e da sua vida política, que obviamente é de louvar e de nós agradecermos tudo aquilo que ele fez e tem feito pela política em Portugal, mas tem que ter limites. E o Presidente da República, neste momento, não tem nenhum limite. E a verdade é que nós demos o mandato, e o mandato presidencial tem esta característica. É um mandato quase absoluto, é quase ilimitado. Mas não existe a figura do regular funcionamento da Presidência da República. Existe a figura do regular funcionamento das instituições, mas as instituições são o Governo, o Parlamento e as que o Presidente entende ele próprio. A pergunta é, mas é um regular funcionamento o Presidente da República vir à praça pública fazer um elogio que tem uma conotação tardia, para não ser mais adjetivada de forma mais gravosa, mas tem uma conotação tardia. E depois eu pergunto a mim mesmo, considerando a história do Presidente da República ao longo destes anos todos, o Presidente da República queria estar bem na sessão com a Angela Merkel,
Pergunta-me mesmo, se estivesse lá o senhor Varoufakis ou o Tsiripas, que tudo era, enfim, que é o oposto do Pedro Passos Coelho, o que é que também diria? Portanto, se calhar inventaria uma coisa qualquer só para dizer que pronto, disse. E eu acho que isso é a descredibilização do Presidente da República. Sobre as questões da Igreja dos abusos sexuais, eu faria aqui 2 ou 3 comentários e fizemos alguma distinção de alguns factos. Eu acho que a proximidade que o Presidente da República quer ter com as instituições e com as personalidades que têm poder em Portugal leva provavelmente a alguns deslizes, que neste caso são deslizes institucionais. E graves. Graves. O Presidente da República não pode, então se tiver a investigação, fazer chamadas e, portanto, esta ideia das chamadas nos bastidores para resolver os problemas da nação dá uma ideia de uma casa que tem um dono e um patrono. Não funciona assim, quer dizer, a democracia funciona por rituais e regras e, portanto, têm que ser seguidas. E algumas não escritas. Algumas não escritas, têm que ser seguidas para que as pessoas tenham confiança no processo democrático. Não é uma atribuição individual. Eu tenho que seguir o processo. E, portanto, o processo é a separação de poderes, portanto, é todas as formalidades, e eu acho que ele aí insistiu. Relativamente à questão dos abusos sexuais, há 2 temas. Eu julgo que o Presidente tem, até pelo seu trajeto de vida tem sensibilidade para algum conjunto de temas e, portanto, sobre este tema ele provavelmente teria sensibilidade, mas, ao mesmo tempo, isto dizia-me um amigo meu que a imprensa de esquerda em Portugal, quando é um professor do ensino público que é apanhado numa cena pedófila, é o professor que é responsável, mas não se diz os professores do ensino público. Portanto, atribuição indevida e não há classe. A verdade é que Portugal, dominada por muitas pessoas ateias e anticatólicas, a ideia de que os padres que se envolveram na pedofilia, sabendo nós que quer os padres, quer as pessoas, por razões, diria, de proximidade, são os que criam mais este tipo de problemas, quer-se transformar isso num anátema sobre a Igreja. E eu acho que o Presidente aí tentou suavizar a questão. Isto não é um problema propriamente da Igreja, afinal é um conjunto limitado e, portanto, poderia ser maior. Portanto, há aqui mas nós não conseguimos descodificar porque o Presidente fez quer dizer, quando se lida com a verdade, não é preciso criar mais nada porque a verdade vai permanecer sempre. A partir do momento em que o Presidente entra em contradições, em declarações, em comunicados, tornou isto tudo mais complexo. As pessoas ficaram de pé atrás sobre o que se tinha passado sobre o assunto. Jorge, mas a forma como ele falou e a forma como abordou o assunto não foi demasiado à vontade. Ou seja, a sensação que dá é que Marcelo, por aquela arrogância intelectual que tu dizes e paternalismo, ele acha que pode falar de tudo e mais alguma coisa, que as pessoas desculpam tudo e mais alguma coisa. O professor Marcelo, eu assistia à última conversa que teve com o jornalista, penso que era Júlio Magalhães, podia ser que fazia, ou uma conversa em que ele teve. Eu acho que o professor Marcelo considera que tem os jornalistas no bolso. É verdade. E a comunicação social. É verdade. Que está acima até disso. Sim. E não percebe, não sei, perceberá melhor que nós, que o combate político é muito mais violento que isso. O condicionar, vamos lá ver, o mandato presidencial, neste momento, é muito crítico. É muito crítico para o Governo e para todos nós. Há interesse objetivo de um conjunto de forças políticas de condicionar o professor Marcelo de forma ativa. É verdade. E, portanto, quando nós vemos movimentos em que António Costa quer dar um abraço ao professor Marcelo, mas ao mesmo tempo há um conjunto de opinion makers, de comentadores, de factos, de jornalismo, que
ataca o professor Marcelo, então nós percebemos que está aqui o problema na política em Portugal neste momento. A pessoa que deveria não estar condicionada está a ser condicionada neste momento. Disse, pôs-se a jeito. A questão não é pôr-se a jeito, a questão é que o Presidente da República, com a ideia que quer levar o país a bom porto e suavizar todas as crises, não nos quer revelar que a crise é muito mais profunda do que isso. Eu não me lembro, estou-me a recordar o caso dos antigos Presidentes da República que tiveram discursos com a nação muito violentos no sentido em que alertavam para os problemas que nós tínhamos, com confronto quase direto com o Governo. Sim. Mário Soares, Jorge não Sampaio, consegue Cavaco fazer, Silva. faz por sinais, faz por sem coragem política. Jorge, e não só faz por sinais, como tem um comportamento muito errático. Um dia diz uma coisa e outro dia diz outra completamente diferente. Eu não sei se isso é intencional, se é mesmo da natureza de Marcelo, porque dá-se quase a sensação que ele quer baralhar as pessoas. Camilo, eu quando votei no professor Marcelo, não posso dizer, poderia dizer que estava equivocado sobre várias coisas. Mas não estou equivocado sobre a sua personalidade titubeante. Ou seja, é uma pessoa, e sobre isso não tinha dúvidas, e portanto assumi esse voto. O problema é que, ao ter assumido a Presidência da República e olhando para um contexto político mais alargado, em que nós estamos numa crise sem precedentes na Europa e no mundo, e em Portugal, o Presidente da República teria que ter outro papel do que ser o centro de debate sobre os abusos sexuais da Igreja e um encómio tardio a Pedro Passos Coelho. O que é que isso interessa para a crise do país? Isso é que me aflige, porque a crise, até o Governo nessa matéria, pelos últimos movimentos, está a ser muito mais responsável, porque o Governo já começou a dar sinais de que vai haver cortes, de que vai haver problemas, que provavelmente vamos ter que voltar às PPPs, não é o Governo, mas é alguém próximo do Governo, voltar a 2005, a 2007. Portanto, o próprio Governo começa a dar sinais de que tem que arrepiar caminho. Virou à direita. Não virou à direita, virou ao bom senso. Não é claro, virou ao bom senso, sim. Eu acho que há um problema, à medida que o tempo passa, a pergunta que nós temos que fazer é porquê é que aconteceu isto tudo durante estes 7 anos? Eu acho que aconteceu isto tudo porque António Costa quis ocultar o legado perverso e nefasto de José Sócrates. É uma tese vossa aqui na Cor do Dinheiro há muitos anos. Pronto. Nós achamos que isso era um tema central. Nós, sob a democracia, com honrosas exceções, eu acho que os portugueses já não têm dúvidas que a democracia tem muitas imperfeições, mas é o modelo certo. Sobre a gestão dos assuntos públicos na economia, se quisermos, e na sociedade, também havia um consenso sobre algumas coisas. Sobre as virtudes da economia de mercado, sobre as virtudes da iniciativa privada, sobre as virtudes das PPPs, sobre as virtudes da concorrência. António Costa quis, ao querer atacar Pedro Passos Coelho e a Troika, voltou muitos anos atrás. É como se nós estivéssemos quase a discutir o que se passava na Constituinte. E temos que nos lembrar que o Tribunal Constitucional participou também nesse exercício. É verdade. E agora a pergunta que eu faço é assim, e é interessante verificar isto é uma coisa fantástica sobre a substância versus a forma. A forma que foi feita dos cortes da função pública foi considerada, e sobre um conjunto de matérias foi considerada quase inconstitucional. Sim. A forma como está a ser feita com a inflação passa pelos pingos da chuva. Claro. E isto é uma coisa dramática, porque o país não quis reformar a Constituição para se adaptar a uma eventual situação que é um período inflacionário ou um período de dívida extrema, mas agora tem que aceitar tudo porque a inflação vai comer isto tudo. Portanto, eu julgo que é nestes imbróglios, nestas oscilações, que o país realmente
fica desconfiado em relação à política. Sim. Joaquim, voltemos à saúde e a Francisco Ramos. Quando ele dá a entender que se deve voltar às PPP na saúde, e até aparece com esse modelo da ADSE estendido como forma de seguro para financiar a saúde, nós estamos perante uma opinião dele, ou isto reflete já alguém a querer antecipar aquilo que o Governo vai fazer, porque entretanto já percebeu que bateu a cabeça na parede? Não, eu penso que, por um lado... Ou seja, é um frete ao Governo, ao António Costa? Por um lado, é antecipar qualquer coisa que um técnico do setor já considera inevitável. Sim. E, portanto, fala disso, libertando os responsáveis atuais de se pronunciarem sobre isso, mas quando a realidade tornar isso evidente, então já estão preparados, pelo menos nos ouvidos, para as palavras que terão de ser usadas. Portanto, não penso que seja um recado, mas penso que é uma candidatura, isto é alguém que apresenta esta ideia para, quando ela se tornar imperativa, sim, poder dizer, bom, eu falei nisso. Disse. Mas acha que se vai tornar imperativa, Joaquim? Acha que se vai tornar imperativa? As duas, o seguro e as parcerias, vão se tornar imperativas. E como é que o Governo vai justificar o volta atrás? Se tudo correr bem, vai justificar pela perspectiva europeia. Isto é, se a Europa tiver que interferir em Portugal para levantar certos obstáculos que impedem o bom funcionamento de sistemas que até já funcionaram bem, como por exemplo o sistema de saúde, ou retirar obstáculos que impedem a competitividade e a modernização. Se a União Europeia tiver que interferir nesses planos, então a mudança na política de saúde entra nesse conjunto de propostas que têm de ser apresentadas. No fundo, é uma nova troika. Sem os constrangimentos da troika, no sentido de terem de fazer um empréstimo, mas também sem o sentido negativo de uma intervenção externa que põe em causa a soberania nacional. Não, agora isso já passou a ser aceite. Sim. É nesse sentido que a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa, ao elogiar o Pedro Passos Coelho, poderia ter alguma utilidade, no sentido em que o Marcelo Rebelo de Sousa podia explicar: o Passos Coelho mostrou-nos aquilo que era a atitude correta no conjunto da União Europeia. E muitos outros países vão ser obrigados a fazer exatamente o mesmo. Isto é, nós entramos num período político em que as crises, por um lado, as insuficiências nacionais, por outro, colocam o problema das alianças como prioritário e o problema das autonomias como secundário. Do ponto de vista de defesa militar, acho que ninguém tem dúvida. Sem uma aliança militar, ninguém tem capacidade para garantir a defesa mínima do seu território nacional. Do ponto de vista das economias, também acho que ninguém tem dúvida que sem o suporte de uma moeda comum e sem o suporte de um Banco Central dessa moeda comum, nenhuma economia europeia resiste, porque nem os ingleses, que tiveram sempre a libra operacional, porque nunca adotaram o euro, com a libra operacional, o que se verificou é que foi a queda vertical da cotação da libra. E, portanto, também os ingleses percebem agora porque é que o Brexit nunca podia existir. Mas acha que a opinião pública já percebeu isso?
apenas uma parte da classe política e ainda não explicou isso ao povo? A opinião pública britânica, penso que já percebeu, e o teste vai ser feito a curto prazo com a questão da Escócia. Porque o problema da Escócia é a União Europeia. Querem continuar na União Europeia. E, portanto, vão misturar e embrulhar os dois problemas no mesmo período. E, portanto, eu sempre tive a percepção que o Brexit não era possível. Agora tenho a confirmação de que, de facto, não era possível. Porque quando se tenta ligar o que é preciso, isto é, ter moeda própria e ter capacidade para defender essa moeda própria, verifica-se que a Inglaterra não tem essa capacidade. Porquê? Não tem escala. O que é que produz a escala? O que produz a escala é o crescimento. Não, antes do crescimento pode ser pela via da aliança. Ao fazer alianças, entrou-se na escala superior. A União Europeia nunca foi vista verdadeiramente como uma aliança, foi vista como um acordo que valorizava os ativos de cada uma das partes. Verifica-se agora que a União Europeia é muito mais do que isso. É o tal espaço de aliança que cria escala. E é porque existe essa escala que os projetos nacionais podem ser concretizados. Ora, Pedro Passos Coelho foi, na política portuguesa, o primeiro que apresentou este conjunto de critérios, não por elaboração própria, mas porque foi obrigado a ilustrá-los no exemplo. E, nesse sentido, todos os ataques que foram dirigidos contra ele fizeram desaparecer esta mensagem útil e sobre a qual nós devíamos ter refletido. O que é que significa estar na União Europeia? Quem mostrou o que é que isso significava do ponto de vista negativo, traumático, justificativo dos ataques, foi o Pedro Passos Coelho. Quando agora aparece Marcelo Rebelo de Sousa a elogiá-lo, é porque ele percebe que vai enfrentar o mesmo problema que o Pedro Passos Coelho enfrentou, ou seja, como é que nós interiorizamos as regras externas para podermos crescer neste espaço de que não podemos sair, mas onde ainda não nos habituamos a funcionar. Exatamente. Ó Joaquim, e acha que a senhora Truss, já que estávamos a falar da situação no Reino Unido, acha que ela se vai safar desta crise? Ou vai acabar demitida mais dia, menos dia? É Liz Truss? Sim. Não tem qualquer capacidade para resistir. Só lá fica se não tiverem outro para pôr. Ela está completamente ultrapassada. Aliás, as declarações que ela faz mostram exatamente isso. Eu tenho a sensação que ela está uma galinha a quem encostaram a cabeça. Exatamente. Jorge, como é que tu explicas a situação em Inglaterra, já agora? Eu gostava de voltar ao retângulo, mas posso falar... Não, mas já vamos ao retângulo. Era só uma parte porque nós falámos em Inglaterra. Eu julgo que a crise no Reino Unido e Inglaterra é um pouco mais complexa do que aquele plano que foi apresentado e que originou que 37 dias depois o Ministro das Finanças é demitido e a Primeira-Ministra tem que, no fundo, dar o dito por não dito. Revelou uma coisa que era importante e que eu acho que os socialistas aprenderam e, portanto, deviam pôr um tapete vermelho e ir falar com o Pedro Passos Coelho e Vítor Gaspar sobre isso, que é o poder dos mercados. O poder dos mercados sobre a política é algo muito mais complexo do que nós estamos a, se calhar... eu acho que a gente está a subestimar o impacto que isto tem. Ou seja, Jorge, os mercados o governo está a fazer a prova disso. Sim, mas os mercados não aceitaram que
um político pudesse propor uma redução de impostos sem explicar como é que ia pagar a dívida ou reduzir a despesa pública. E o que fizeram foi, ou a senhora explica, ou nós não financiamos mais o vosso governo. Mas temos que perceber o que é que está por trás da decisão destes fundos e destes mercados. Está por trás uma perda que eles estimam que vão ter e que querem pôr em todos... Ou seja, eu vou tentar explicar isto de forma para que as pessoas percebam. Um fundo de pensões que acumulou poupança dos pensionistas só consegue pagar essas pensões se mantiver o seu nível de rentabilidade. Exatamente. E quem dá esse nível de rentabilidade a esses fundos, na maior parte, é dívida pública. E quando um governo desvaloriza a dívida pública ou dá indícios que não consegue pagá-la da forma que eles entenderam que era quando a subscreveram, então eles rapidamente atuam. E isto é que eu acho que é o paradoxo. Nós vamos ter um problema no corte de pensões no setor público. Se não tivesse os mercados duvidavam de nós. Não, é a mesma coisa. Mas no setor privado, em que as pessoas têm as pensões no setor privado, provavelmente não vão ter. Porquê? Porque o governo assegura o pagamento da sua dívida pública. E aí eu acho que há uma injustiça relativa. Mas é a política que vai atrás disto, ou seja, eu diria que eu estava, quando via o Sr. Biden pela primeira vez veio dizer uma coisa que, na minha opinião, não me querendo comparar com certeza a opinião dos assessores do Sr. Biden nem ao Sr. Biden, que tem sentido, que é, porque é que ela recuou? Qual é a razão? Porque a consequência da baixa de impostos é o corte na despesa pública. Sim, mas ela queria aumentar a despesa pública. Pronto, mas isso porque queria aumentar a despesa pública porque ela queria dar um boost à economia. Jorge, não só, ela prometeu que ia salvar os cidadãos britânicos de uma subida brutal do custo de luz. Mas isso aí já estou como o Joaquim, mas isso revelou incompetência. É verdade. Pronto, não tem a ver... E cometeu outro erro, é que toda a gente começou por comparar a senhora Thatcher, foi um erro crasso, porque a senhora Thatcher, eu lembro-me perfeitamente disto, nos anos 80, quando ela baixou os impostos, subiu o IVA, precisamente para não ter um problema com o déficit orçamental e com a dívida. Mas vamos recordar, vamos fazer o paralelismo com Portugal em 2011, porque acho que ajuda. Não havia um corte da despesa pública necessário de 4 mil milhões. Pois. E conseguiu-se fazer. Não se conseguiu fazer. Por isso é que os impostos subiram. E então o que é que disse Vítor Gaspar? Portanto, Vítor Gaspar, se tivesse aconselhado a senhora Truss, dizia assim, olha, antes de fazeres a redução de impostos, explica que vais reduzir a despesa. Sim. Porque aí os mercados vão aceitar. E porquê é que eu quero regressar a 2011? Porque 2011 há um facto crítico, não é 2011, é um bocadinho mais tarde, que é quando o Dr. Mário Soares sai do Conselho de Estado, quando vai lá Vítor Gaspar. 2012. 2012. E foi quando a esquerda se perdeu, a esquerda do PS moderada, se perdeu nisto tudo. Quando perdeu a noção... Foi um mau serviço prestado de Mário Soares ao país. Foi um mau serviço, porque ele não quis aceitar aquilo que era evidente. E que ele já tinha feito em 78 e 83. Mas Camilo, isto é 2012, nós estamos em 2022. Passaram 10 anos e o país ainda não percebeu o que é que se passou naquela altura. É verdade. E depois as pessoas estão a demonizar a Troika. Pá, vamos esquecer quem é que nos disse aquilo. Vamos admitir que era um filósofo com inspiração divina que veio dizer, meus senhores, olha, vocês é melhor mudarem de vida. Não, demonizou-se a Troika, agora esconde-se as Troicas que estão por baixo, que estão a aparecer todas, não lhes damos nomes, não há nomes, mas há uma Troika que se chama inflação. Pois. A nossa Troika de hoje tem o nome, inflação. E qual é o problema que eu vejo nisto? É que é uma Troika que é europeia. Portanto, vai ser mesmo duro, porque é para todos. Exemplo em concreto. Os fundos de coesão que todos os governos que iam receber mais que outros estavam felizes, agora vão para a energia. Estão a ver onde é que está a ir a coesão? Vai toda dar uma curva. Não tem, não é para a energia. Para a energia para quê? É para manter os eleitorados calmos, para manter as populações
sem resistência muito séria. Portanto, eu julgo que nós, nesta crise, temos de ter a humildade de ir lendo os acontecimentos passo a passo, porque todos os governos, dizia-me um político experiente em Portugal há dias, que a tese dele é que não vai ficar nenhum primeiro-ministro para contar a história. A inflação vai comê-los a todos. Como as pensões... Nem António Costa? Não, sim, come as pensões, mas também come os primeiros-ministros todos. Não fica nenhum para contar a história. Acho que também é a minha tese. Pronto, não fica nenhum para contar. Mas depois tem o problema, mas está bem, mas e qual é a solução a seguir? Temos uma inspiração em Portugal, Francisco Ramos. Porque isto é experimentar, isto é uma... Vamos ver, a política é feita de experimentação sobre reações. Ele dá uma entrevista para dizer duas coisas, que é assim, bom, se calhar vai haver um seguro de saúde, estender a DSE para além dos funcionários públicos, põe assim entre aspas, não teve coragem de dizer seguro de saúde, exato, obrigatório, como ao seguro automóvel, que é para não dizerem que, não, é obrigatório, não há ninguém que fique de fora. E as PPPs, porquê? Porque entre salários, gerir pessoas, gerir hospitais, o governo está incapaz de o fazer. não sabe fazer nada disso. Então diz, vamos entregar isto tudo. Então como é que se chama a troika? A nova troika, para mim, inflação. É um novo nome, inflação. É a nossa nova troika, que é aquela entidade que vai nos obrigar a repensar tudo isto e dizer, não, afinal, há coisas que não vale a pena discutir. Não quer dizer que as soluções europeias sejam boas para todos ao mesmo tempo e que resulte, vamos lá ver, a solução europeia tem uma virtude que é, dá como se uma espécie de um chapéu para cada um poder atuar. Pois cada um irá fazer as asneiras ou vai aproveitar corretamente esse chapéu. Mas a verdade é que nós vamos viver mais condicionados com a Europa. E isso é muito importante. Depois temos umas saídas do Primeiro-Ministro que vai ser com os Sr. Scholz e Sánchez. Eu há dias li um texto que era... Porque depois os portugueses, com estes comentários efusivos do Presidente da República sobre as nossas capacidades de conquistar o mundo, às vezes perdemos a noção da nossa dimensão. E havia um texto que era qual é o papel de Portugal na nova ordem mundial? E eu pensei para comigo, espera lá uma coisa, nós na Europa, vá que representemos 2% do PIB europeu. O PIB europeu no mundo já representa muito pouco. Portanto, nós temos a ter a noção que para a solução dos nossos problemas, nós não vamos ter papel na nova ordem mundial. A nova ordem mundial é que nos vai dar um papel. É ao contrário, vai-nos dizer a nova ordem europeia, vai-nos chegar cá e dizer aos meus senhores, a gente chegou à conclusão que a vossa utilidade é para fazerem isto. É verdade. Assim. Mas nós não, nós de vez em quando temos umas cimeiras Sim. em que os jornalistas portugueses vão todos efusivos, porque parece que António Costa vai com o poder todo que tem de fogo, que é nenhum, uma dívida brutal, não temos poder militar, não temos poder económico, e de repente eu vejo isto tudo e isto torna-se caricato. Mas pronto, mas faz parte da luz alma e portanto também não vamos alterar aqui a luz alma. Onde é que eu quero chegar? Eu acho que é muito complexa a crise para nós comentarmos de forma, diria, muito convicta, porque tudo está a mudar rapidamente. Eu recordo-me de agora ler sobre a questão da energia. Já não sei quem é o dirigente que conhece a energia, não sei se é um dirigente europeu, que faz a seguinte pergunta. Esta questão de não deixar que os preços subam é uma estupidez. Vai-nos criar provavelmente um problema muito maior à frente. Claro. Porque estamos a dar sinais errados. Primeiro, que as pessoas não têm que alterar o seu comportamento. Segundo, isto está a ser subsidiado. Pronto. Ora, isto, por exemplo, mas nós temos que imaginar o que é isto se for a Europa a ditar. Se for a Europa a ditar num país que tem, foi ontem, 4,5 milhões de pessoas na pobreza, é melhor o Dr. António Costa tirar o passaporte. Porque é melhor ir para fora, porque ninguém vai aceitar os 4,5 milhões de portugueses no limiar da pobreza,
um aumento generalizado de energia. Mas, Jorge, há uma coisa que me surpreende. Repara, o cálculo do valor é da Pordata. No mesmo dia, o INE aponta para um indicador muitíssimo semelhante, de 4,5 milhões de portugueses no limiar da pobreza. Parece que o país não se agiganta. Comunicação social quase não fala do assunto. Basta ver o artigo, basta ler o artigo de Francisco Louçã no Expresso para perceber que a esquerda já percebeu o problema onde está metida. Pois, o problema... Vai atacar sobre um artigo feito por um outro colunista, e isto é importante nós percebermos estes sinais. Ataca sobre um artigo feito por outro colunista, que fala na cultura da pobreza, e depois diz, mas os pobres não têm cultura nenhuma, porque... E eu lhe disse, mas não estão a perceber que as pessoas estão mesmo no limiar da pobreza e que está a condicionar o seu comportamento? Não dizem que é uma atitude sobranceira de uma direita que quer dizer que os pobres, afinal, não têm mentalidade de pobres. Não, os pobres não têm mentalidade de pobres. Os pobres têm que sobreviver à pobreza que lhes foi infligida e, portanto, têm comportamentos para resolver isso. E um deles é correr com os governos. Não tem uma alternativa. E isso é que deve estar a assustar a classe política que a classe política que domina o status quo deve estar a ficar assustada, porque esta política europeia aplicada à alteração dos fundos de coesão, já ninguém fala nos PRRs. Nós, quando começamos a juntar isto tudo... É o próprio Costa que pede uma alteração das prioridades dos fundos do PRR. E isto é um tema muito, muito difícil quando a administração pública tem um corte nas... Eu vi as declarações de António Costa aos militantes do PS, em que tem a coragem de dizer que vai haver na legislatura aumento de 20%, a inflação vai ser 10%. Sim. Eu os 20% ainda acredito, mas os 10% é melhor explicar se domina a inflação na Europa. Pois. Portugal. Uma coisa é António Costa falar sobre a inflação de um país em que ele tem uma moeda própria. Se a senhora Liz Truss falar sobre a inflação, a gente percebe. A gente percebe porque está por ali. Quem tem o euro não. Quem tem o euro não pode falar assim. Nem a Alemanha pode falar. Claro. Quer dizer, a Alemanha provavelmente agora apetecia-lhe dizer que nós não queremos esta inflação. Pois. Porque isto está a prejudicar... O Banco Central vai subir as taxas do que tiver que subir para combater. Pronto. E, portanto, vamos lá ver, eu diria eu acho que há uma certa leviandade até na análise que se faz sobre o que está a passar, mas já me estou a alongar muito. Joaquim, vamos assim, porque esta questão que o Jorge estava a falar em relação à forma como nós olhamos para a política económica e pensamos que controlamos essa política económica, o que está a acontecer neste momento mostra que Portugal está com exatamente o mesmo comportamento com que estava com Vítor Gaspar. Só que Vítor Gaspar dizia isso aos portugueses, o que tinha que fazer, Costa não diz. Diz uma coisa em Lisboa e faz outra em Bruxelas. Ainda hoje tivemos o exemplo disso. Sim. Não diz, mas sabe. Ora, o grande problema de um dirigente que sabe o que é negativo, mas não fala sobre isso, é condenar-se a não poder ser dirigente. Porque quando quiser dar uma instrução, a instrução não traz o conteúdo que deveria trazer se ele já tivesse falado sobre esse problema antes. E, portanto, como não faz isso, vai entrar naquela argumentação à justiça o que é da justiça, à política o que é da política. E, portanto, vai desviar as atenções, mas um dirigente que desvia as atenções nunca mais consegue segurar os dirigidos, que se autonomizam e salvam-se como puderem. Nós estamos próximos do 25 de novembro. Quando chegarmos lá, convinha recordarmos que o 25 de novembro é a retificação do 25 de abril. Isto é, o 25 de novembro existiu para corrigir os desvios do 25 de abril. Hoje estive a almoçar com o Pires Neves
trabalhou comigo no primeiro-ministro Pinheiro de Azevedo. E hoje, ao recordar esses tempos, o Pires Neves recordava que eu entrei no gabinete do Pinheiro de Azevedo depois de 25 de novembro, porque houve o gabinete do Pinheiro de Azevedo antes de 25 de novembro. E eu fui substituir o primeiro-tenente Rosário Dias. O primeiro-tenente Rosário Dias era um valoroso e voluntarioso revolucionário que caçava capitalistas. Bom, a seguir, quando eu lá chego, uma das coisas que se descobre é que o arquivo do primeiro-tenente Rosário Dias tinha sido destruído por ele. Era nesse arquivo que estavam várias decisões respeitantes a várias pessoas que estavam nessas listas e que tinham como nota adicional por decisão do gabinete do primeiro-ministro. Como esse arquivo tinha sido destruído, todas essas pessoas que estavam envolvidas nesse capítulo de por decisão do gabinete do primeiro-ministro, ficaram libertadas de todas essas decisões. Já não havia o arquivo do gabinete do primeiro-ministro. Ora, isto mostra como é vulnerável a verdade em política. Porque uma circunstância de retificação pode levar à alteração de todas essas coisas. Quando hoje aparece Marcelo Rebelo de Sousa a elogiar Pedro Passos Coelho, poderá dizer-se foi por um acidente, porque estavam a festejar o centenário de Agostina Bessa Luís e o Passos Coelho, que era amigo da família, estava na primeira fila. O professor Marcelo Rebelo de Sousa, quando fala, como eu tenho o Passos Coelho à frente dele, lembrou-se de fazer isso. Pode ter sido isso. Mas seria muito mais interessante que o símbolo fosse mesmo verdadeiro. Exatamente. E que o Marcelo Rebelo de Sousa estivesse a indicar à sociedade portuguesa que os constrangimentos do exterior exigem comportamentos de primeiro-ministro como o de Passos Coelho e de ministro das Finanças como... Desculpe, o professor Marcelo não tem humildade para reconhecer que Pedro Passos Coelho estava no caminho. Não, mas pode ter medo. Pode ter medo, Isto é, e o medo é um grande conselheiro político. Pode ter medo. E o medo Mas medo de quê, Joaquim? É o medo de ter que enfrentar uma crise sem instrumentos para a resolver. Mas aí só tem toda a conveniência a reconhecer que Pedro Passos Coelho fez o que tinha que ser feito. E que este governo pode ter que fazer também. Mas a questão é que não houve ninguém a aconselhá-lo a fazer isso. Foi ele que fez. Porque se tivesse havido alguém a aconselhá-lo, ele provavelmente não só não faria isso, como ainda por cima despedia o conselheiro, não é? Mas, como foi ele que teve de ser conselheiro dele próprio e que não beneficiou das ajudas do professor Marcelo Rebelo de Sousa, a quem chamava o catavento, e, portanto, não foi com a ajuda dele, com certeza, que assumiu a responsabilidade de traduzir internamente os condicionamentos externos, e hoje pode acontecer que o professor Marcelo Rebelo de Sousa tenha finalmente reconhecido aquilo que foi o papel do Pedro Passos Coelho. Porquê? Porque se vê ele na situação de ter de fazer o mesmo. Ora bem. O Jorge fala da inflação. A inflação é um bom nome para a época em que vamos entrar. Porque a inflação, lembram-se que o Cadilho dizia, a inflação é o sal na comida. É o tempero do crescimento. É o tempero. Sem um bocadinho de inflação nunca mais resolvemos a dívida. O problema é que a inflação do Cadilho era mais elevada. Eu queria comentar uma... Rapidamente estamos a chegar ao fim. Não, para estimular o Joaquim no seu raciocínio. Se o Joaquim pensar na ideia do acordo de rendimentos, em que fica entalada a CGTP, que fica de fora, Fica sempre. é a memória
pode ser a memória da CGTP na rua e da incapacidade que tem o centro político para resolver este problema. E aí é que, por isso é que quando Marcelo Rebelo de Sousa fala no Pedro Passos Coelho, não teve a humildade e a coragem para dizer ele tinha razão e os senhores têm que seguir tudo o que ele fez. Ele, na prática, está a dizer vocês vão chegar a ele. Porque o Presidente da República, por mais voltas, que, enfim, que, obviamente, pessoa com uma inteligência excepcional, também percebe que tem que dar alguns sinais. O sinal que ele dá errado é, no fundo, porque ele andou a alimentar a ideia do Passos Coelho como Presidente da República. Mas se ele desse o sinal, eu estou-me a dirigir ao cidadão Pedro Passos Coelho como Primeiro-Ministro, ele disse-o, é nesse sentido, isso tinha uma grande utilidade, porque obriga toda a gente a alinhar para o mesmo caminho. Isso seria a vantagem do Presidente da República neste momento. E reforçar isso e acabar com estas... Mas não o fez. Temos de fechar isto. Não esqueçamos o que é que se está a passar exatamente a esta hora nas ruas de Paris. Exatamente. Porque o que se está a passar nas ruas de Paris é a CGT na rua e o Macron na posição de Passos Coelho. Eu aqui vou apostar consigo que a CGTP em Portugal não consegue ter o mesmo poder que a CGT. Mas enfim, isto é um complexo meu apenas. Bom, chegámos ao final do programa de hoje. Quero agradecer a vossa paciência e pedir desculpa pelo atraso. Começámos um bocado atrasados. Como sabe, nós estamos sempre aqui à terça-feira, a não ser indicação em contrário. Para o final, quero só lembrar que o canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sem Diesel e Data. Quanto a nós, ver-nos na próxima sexta-feira, eu e você, amanhã de manhã. E também para o final fica o pedido sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Fique bem e até amanhã às 8 da manhã.